Olá, estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia, hoje com o tema Normas Constitucionais e Direito Civil. Nosso convidado, Gustavo José Mendes Tepedino, é professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, doutor em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália, livre docente e professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor do programa de doutorado em Direito Privado Comparado na Universidade do Molise, Itália, professor visitante de Direito na Universidade de São Francisco, na Califórnia, professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Poitiers, França, diretor da revista trimestral de Direito Civil, RTDC, presidente do Instituto de Direito Civil. O professor Gustavo Tepedino é autor de diversos livros, ensaios e obras coletivas na área do direito civil. A relação das principais obras pode ser obtida no site www.virtual.pucminas.br, link Biblioteca Digital Multimídia. Essa conferência faz parte do curso de atualização à distância, Direito Civil Constitucional, a ser ministrado pelo professor Gustavo Tepedino. A realização é da PUC Minas Virtual, em parceria com o IDC, Instituto de Direito Civil. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Satisfação é minha, muita alegria, um prazer grande abrir este curso de Direito Civil Constitucional, em que vamos pretender analisar um pouco os temas da atualidade, temas controvertidos na nossa área do direito privado, à luz de uma metodologia que é a metodologia do direito civil constitucional, que pretende justamente oferecer ao intérprete, aos profissionais do direito, a capacitação para pensar, refletir, analisar criticamente as questões mais atuais do direito civil à luz dos valores e dos princípios consagrados pela nossa Constituição da República, a Constituição de 1988. Na conversa de hoje, o objetivo maior será estabelecer o significado técnico para esta expressão, a constitucionalização do direito civil, ou para o significado técnico, para a relação entre exatamente as normas constitucionais e as regras ou normas de direito civil, do Código Civil e das leis especiais. Esta expressão, constitucionalização do direito civil, ou, em outras palavras, os diversos adjetivos que, de uma maneira ou de outra, cada vez mais vêm sendo empregados para designar a utilização das normas constitucionais nas relações de direito privado, ou nos conflitos intersubjetivos de direito privado, essa expressão é muito ambígua. Ela sugere para muitos uma mera designação de um deslocamento para o texto constitucional de matérias que antes eram tradicionalmente tratadas no âmbito do Código Civil. E, na verdade, este entendimento é muito restritivo e leva ou induz a um equívoco, que seria aquele de pensar ainda no direito civil como um mundo à parte do mundo do direito constitucional, ou um mundo à parte da ordem pública constitucional, de tal sorte que essas relações entre normas constitucionais e o direito civil fossem relações que dependessem apenas de uma técnica legislativa, sem alterar axiologicamente, sem alterar profundamente o significado das categorias do direito privado e sem alterar, em última análise, a dogmática do direito civil. Ora, ao contrário, a expressão constitucionalização do direito civil quer determinar a alteração do papel no sistema de fontes normativas que ocupa a Constituição da República e que ocupa o Código Civil e as leis especiais. Se nós tomarmos como exemplo histórico o nosso Código Civil de 16, na esteira de toda a gama de códigos
que foi produzida no século XIX, nós verificaremos que o sistema do direito civil funcionava com um centro normativo praticamente único. Chamava-se de monossistema, o sistema de direito civil, justamente por ter na posição central o Código Civil, do qual emanariam todas as normas para regular a vida privada. A Constituição, portanto, dentro de uma dicotomia profunda da dogmática do século XIX, restaurada que foi a partir do Iluminismo, a dogmática dividiu de maneira bastante rígida o direito público e o direito privado. A partir desta suma divisio entre direito público e direito privado, tinha-se que a Constituição deveria representar uma carta política de organização do Estado e de fixação de limites para a intervenção do legislador ordinário. Tinha-se, portanto, dentro da dogmática do século XIX, que herdamos através do Código Civil de 16, e de certa maneira, dogmática esta que se faz presente em todo o ensino jurídico ainda nos dias de hoje, nos países de família romano-germânica, tinha-se, neste panorama, uma Constituição como regra máxima ou como limite máximo de intervenção do legislador nas relações privadas, protegendo o cidadão em face do Estado. Tinha-se a Constituição, portanto, como referência política, como norma destinada ao legislador. E, de outra parte, tinha-se o direito civil, todo ele normatizado ou disciplinado pelos códigos, e em particular, no caso brasileiro, pelo Código Civil, que procurava reforçar os dois pilares da dogmática do direito privado, os contratos e a propriedade. Reforçar no sentido de atribuir à autonomia privada amplos poderes para a sua própria regulamentação. Amplos poderes para que os espaços de liberdade privada fossem ocupados a partir da própria autonomia, da própria vontade, da própria decisão do sujeito de direito. Esta visão, portanto, em que se tinha separado o direito público do direito privado e, ao lado desta suma divisio, tinha-se uma diferença grande na função do Código Civil como centro emanador das regras do direito privado e da Constituição como carta política de organização social e política do Estado. A partir desta dicotomia, tínhamos toda uma dogmática do direito privado apartada do direito público. E esta realidade, que era a realidade típica do individualismo, do liberalismo do século XIX, era uma realidade que, já no início do século XX, quando foi promulgado, quando entrou em vigor o nosso Código de 16, redigido que foi no final do século XIX, esta realidade, ela já era uma realidade que poderíamos dizer em crise. De um lado, uma dogmática, como dizia, toda ela engendrada para um sistema voluntarista, individualista. E de outro, demandas sociais e econômicas que se avolumavam no cenário político brasileiro a exigir a intervenção crescente do Estado. Se nós examinarmos o século XX sob a ótica da intervenção do legislador, vamos verificar que, logo após a entrada em vigor do nosso Código de 16, já tivemos a intervenção do legislador, antes designado como legislador excepcional, legislador de exceção ou de emergência, que, contrariando a lógica do Código, do voluntarismo ou a lógica da liberdade sem intervenção, atuava para diminuir as desigualdades, atuava para
atingir objetivos do Estado de diminuição daquelas desigualdades gritantes que, de certa maneira, eram reforçadas pela autonomia concebida pelo voluntarismo como não intervenção do Estado nos espaços privados. A partir dos anos 50, 60, temos uma intervenção tão sistemática que passa a conviver com o Código Civil, esse manancial de normas especiais, não mais com uma relação de excepcionalidade. Não se afirma mais, a partir dos anos 60, que as normas extracodificadas fossem normas de emergência ou de exceção, como se dizia na época das duas grandes guerras, em que, de certa maneira, ainda se tinha uma esperança de que estas normas fossem passageiras ou fugazes. A partir dos anos 50, 60 e 70, nós temos um conjunto de leis chamadas justamente leis especiais. Por que leis que, ao lado do direito comum, que era regulado pelo Código Civil, destinavam-se a regular setores do direito não disciplinados no Código Civil. Esse processo de intervenção é inevitável, até mesmo para o equilíbrio de um capitalismo incipiente em que graçava a desigualdade de rendas e a injusta distribuição de rendas. Esta crescente intervenção acabaria desaguando nos anos 80 com a nossa Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988, que desenganadamente determina o dever do Estado em intervir na ordem jurídica para assegurar as relações existenciais, para assegurar não somente os direitos sociais e econômicos mínimos, mas para tutelar a pessoa humana, a sua dignidade em todas as relações jurídicas em que se insere a pessoa. Não somente as relações que contrapõem o cidadão ao Estado, não somente nas relações próprias do direito público, em que uma série de mecanismos é colocada à disposição do cidadão para a sua proteção, como habeas data, mandado de segurança e tantas outras habeas corpus, medidas de proteção das liberdades fundamentais, mas principalmente, eu diria, a dignidade da pessoa humana é salvaguardada nas próprias relações privadas. Não é sem uma certa frustração que devemos reconhecer que o século XX, se por um lado foi pródigo de instrumentos que garantiram na democracia capitalista que vivemos uma certa segurança do cidadão em face do Estado, se o século XX conseguiu desenvolver nas hostes do direito público mecanismos de proteção razoáveis do cidadão em face do Estado, o fato é que a violência, que o atentado à dignidade da pessoa humana, que as maiores crueldades se exasperaram, se intensificaram nas relações interprivadas, nas relações de trabalho, na violência doméstica, na supremacia durante o século inteiro, praticamente, do homem sobre a mulher na família, no direito quase absoluto do proprietário, na manutenção em alguns locais do nosso país do trabalho escravo até os dias de hoje, nas práticas abusivas de fornecedores de serviços em face dos consumidores. Em todas estas searas, em todos esses campos do direito privado, em homenagem à liberdade privada, guardada tão ciosamente pelos civilistas, se perpetrou um conjunto de mecanismos abusivos de violação da pessoa e da personalidade. A partir dessa constatação, as cartas constitucionais do pós-guerra, em particular do Brasil, como dizíamos, em 88, pretenderam assegurar uma ordem pública que superasse a dicotomia entre público e privado. Este é um momento muito importante da nossa reflexão. O fato da dignidade da pessoa humana e das relações existenciais não se limitarem
ao direito público, o fato do Constituinte ter deliberadamente estipulado como valor central da nossa ordem jurídica a tutela da pessoa, da sua personalidade, da criança, da igualdade dos cônjuges, da função social da propriedade, superando a ótica patrimonialista que, de maneira tradicional, sempre permeou o estudo do direito civil, rompeu inteiramente este fato, esta circunstância, esta opção valorativa do Constituinte, a dicotomia que justificava a separação do direito público e do direito privado. Poderíamos dizer que dois fatos foram muito significativos para o direito civil no final do século XX, nesse início do século XXI. O primeiro é esta opção valorativa. A dignidade da pessoa, que não pode se limitar aos espaços públicos, mas que deve ser tutelada nas relações privadas, para além da liberdade, da autonomia de cada um em contratar ou em apropriar bens. E ao lado desta opção valorativa, o segundo fato é a explosão tecnológica. O conjunto de situações traduzidas pelas potencialidades da cibernética, da engenharia genética, da indústria, de uma maneira geral, o conjunto de situações criadas pelas novas tecnologias altera fundamentalmente a dogmática do direito civil. Não é mais possível tratar estas novas questões controvertidas decorrentes da engenharia genética, repito, da tecnologia da informática e de todas as outras os outros campos hoje que sofreram verdadeira revolução dentro da nossa ótica dogmática que dividia em compartimentos estanques o público, o privado, a família, a responsabilidade civil, a propriedade, a empresa e assim por diante. Ora, para proteger a pessoa humana diante de experiências, algumas delas perigosíssimas, derivadas da engenharia genética ou da procriação in vitro, ou proteger a pessoa humana do computador cada vez mais bisbilhoteiro que entra em nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, a cada dia, de maneira avassaladora, invadindo nossos espaços de liberdade e criando verdadeira colisão entre direitos fundamentais, colisão a ser definida no caso concreto e decidida pelo magistrado na sua dramática solidão, na ausência de normas específicas para cada uma dessas situações. Esta verdadeira revolução tecnológica que eu aludi, ao lado da prioridade constitucional de ganhar da pessoa humana, alteram inteiramente a dogmática do direito civil. Vê-se daí que continuar examinando o direito civil à luz da dogmática que herdamos por força dos cursos jurídicos e dos velhos manuais do século XIX é um descompasso inaceitável, que não atende às demandas dos estudantes, às demandas dos jurisdicionados, às demandas de justiça na sociedade contemporânea. Daí a necessidade, eu diria mais, a imprescindibilidade, a necessidade absoluta de estabelecermos o papel da Constituição e do Código Civil no sistema de fontes normativas. Vive-se um momento em que cada dia é maior o número de normas e de princípios incidentes sobre as nossas atividades ou sobre a atividade privada. São tratados internacionais, portarias, atos normativos os mais diversos dos governos federal, estaduais e municipais, o Código Civil, leis especiais, medidas provisórias, todas essas normas jurídicas incidem sobre a vida privada. E é preciso estabelecer que a opção valorativa do Constituinte,
não significa uma mera, como dizia, opção topográfica de técnica legislativa, e que o fato de termos um novo Código Civil não restaura o sistema antigo do Código 16 pela simples razão de que o contexto histórico é este contexto histórico do século XXI, inteiramente diversificado, em que a dignidade da pessoa humana deve ser protegida, em que as novas situações geradas pela tecnologia são carecedoras de regulamentação. E poderíamos acrescentar a tudo isso a constatação do fracasso do legislador em regulamentar tantas, inúmeras situações novas em que a cada dia o ser humano, a pessoa humana, se insere em busca de tutela jurídica. Em outras palavras, o fato da opção valorativa do Constituinte ter sido, de maneira clara, a proteção das relações existenciais. O fato de termos novas situações jurídicas causadas ou geradas por uma economia cada vez mais complexa, criando figuras que não se encaixam bem nem no público nem no privado, como aquelas a que me referi, da engenharia genética ou da informática. E, finalmente, a constatação da insuficiência do legislador em regulamentar tantos problemas específicos com os quais nos deparamos a cada dia. Todas essas circunstâncias nos levam a determinar que a Constituição deva exercer efetivamente um papel de reunificador do sistema, o papel de reunificação do sistema privado, de tal maneira que todos os tratados internacionais, os atos normativos, as leis especiais do novo Código Civil não possam, cada um deles, responder a lógicas específicas, a pressões setoriais da economia, a respostas oferecidas por problemas de cada um desses setores da economia, mas ao contrário, que nós tenhamos um sistema de direito privado ungido por uma opção axiológica única, ungido por um compromisso histórico, que é o compromisso político do qual resultou a Constituição de 88, capaz de assegurar uma interpretação uniforme, ou ao menos harmônica, de todos esses diplomas e das novas situações postas a julgamento aos magistrados, com uma coerência, uma harmonia que retrate a identidade cultural da sociedade brasileira, que retrate um caráter homogêneo de pensamento. E esse caráter homogêneo é dado na proteção da pessoa humana. Este caráter homogêneo é dado na opção deliberada, enfática, exagerada do Constituinte pelas relações existenciais. Este componente unificador é dado pela necessária instrumentalização pretendida pelo Constituinte das relações patrimoniais, propriedade, contratos, empresa, as relações existenciais. Assim foi no artigo 170 da Constituição, ao definir a ordem econômica e financeira, toda ela voltada para os valores ali retratados pelo Constituinte, que, por sua vez, tem a sua informação nos objetivos e fundamentos da República, de que tratam os artigos 1º, inciso 3º da Constituição, a dignidade da pessoa humana, 1º da Constituição, inciso 4º, cuja dicção quer tutelar o valor social do trabalho da livre iniciativa, artigo 3º, inciso 1º da Constituição, que fixa como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o princípio da solidariedade social, e o artigo 3º, inciso 3º, que fixa também um objetivo fundamental da República no sentido da igualdade substancial, da erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais
e regionais brasileiras. Ora, meus caros amigos, neste contexto axiológico, portanto, a Constituição ocupa um papel central e reunificador. Diante disso, é preciso que nós possamos responder às críticas que comumente, mercê do preconceito, a meu ver, que ainda graça em alguns setores do direito civil acerca da atuação das normas constitucionais direta e imediata para informar com esses princípios axiológicos todas as relações interprivadas, é preciso responder às críticas que, baseadas numa visão, a meu ver, própria do individualismo e da dogmática do século XIX, procuram objetar que a importância hermenêutica das normas constitucionais, hoje cada dia mais inegável, a atividade privada, e o juiz em particular, não poderia diretamente aplicar a norma constitucional, mas dependeria, de alguma maneira, da intervenção do legislador. Eu poderia agrupar rapidamente em 4 as objeções que, de uma maneira ou de outra, foram formuladas contra a aplicação direta das normas constitucionais nas relações privadas, mesmo para aqueles que, com muito esforço, conseguiram admitir o caráter normativo da Constituição, vale dizer, a função normativa dos princípios constitucionais, e que também, depois de muitos anos de discussão, aqueles que conseguiram admitir que, de certa maneira, o intérprete deva levar em consideração a Constituição nas relações privadas. Esses avanços, de certa maneira, hoje se consolidaram com uma realidade, não diria consensual, mas com uma realidade majoritariamente absorvida no panorama jurídico brasileiro. Mas as 4 objeções, que são objeções frequentemente assinaladas, a primeira delas diz respeito à natureza das normas constitucionais. Mesmo admitindo esses princípios constitucionais com função normativa, afirma-se com frequência que as normas constitucionais têm por escopo a organização social e política do país. Elas não teriam uma função de dirimir conflitos interprivados. A segunda objeção é de que as normas constitucionais, elas normalmente veiculadas por princípios, não têm grande concretude, têm uma baixa densidade normativa. Elas são, de alguma maneira, muito amplas e, portanto, sujeitas a um subjetivismo do intérprete exasperado, caso não haja intervenção do legislador regulamentar o que se faz normalmente para a lei ordinária. A terceira objeção é de que, normalmente, o direito privado poderia estar protegido por uma estabilidade típica da dogmática do direito civil, herdada desde os romanos. Afirma-se, portanto, que nós submeteríamos os setores tradicionais do direito civil, como família, contratos, propriedade, a uma instabilidade política típica do legislador do direito público, caso admitíssemos a aplicação direta das normas constitucionais. Ao contrário do direito civil, que é marcado por uma estabilidade de suas estruturas dogmáticas, algumas delas milenares. E, enfim, afirma-se que a aplicação direta das normas constitucionais, para além da regulamentação específica pretendida pelo legislador ordinário, do certo e do errado, do lícito e do ilícito, fazendo com que o intérprete possa e deva valorar, examinar o merecimento de tutela dos atos e das atividades para além daquilo que foi definido pelo legislador ordinário. Portanto, este ingresso da norma constitucional na atividade privada significaria uma excessiva ingerência do poder público nos espaços de liberdade, resultando numa
redução do próprio espaço do direito civil em última análise. Essas 4 objeções são muito interessantes porque elas são pertinentes, mostram-se instigantes, exatamente porque baseadas na premissa da suma divisio do público e do privado. Exatamente porque baseadas numa cultura jurídica que dominou o individualismo do século XIX. Mas se nós, ao contrário, tivermos presente que a dignidade da pessoa humana perpassa o direito público e o direito privado, e que a revolução tecnológica nos oferece centenas de situações hoje que não estão nem no público nem no privado, e se nós verificamos que, no fundo, o que o Constituinte pretendeu foi exatamente romper os espaços de liberdade para assegurar a igualdade dentro da família, a igualdade dentro da propriedade, a igualdade dentro das relações de trabalho, a igualdade, solidariedade, dignidade da pessoa humana em todos os setores do direito privado, de uma maneira geral, nós vamos entender, então, que faz parte da própria ordem pública constitucional a proteção da pessoa humana. E, portanto, a atuação direta da norma constitucional, que é uma norma de organização política, é a forma que o Constituinte entendeu adequada para se assegurar os objetivos e fundamentos da República. Verificaremos, então, que a segunda objeção acerca da fluidez da norma constitucional, ela não se justifica porque se refere à baixa densidade normativa de princípios, valores e também cláusulas gerais, muitas delas hoje infraconstitucionais, que refletem, por sua vez, a necessidade de oferecimento de instrumentos normativos amplos ao magistrado, exatamente diante da constatação da insuficiência do legislador em regulamentar tantas e inúmeras situações que o mundo contemporâneo oferece a cada dia em nossa realidade. Vale dizer, não é privilégio da norma constitucional, ou não é característica típica da norma constitucional, a sua baixa concretude. O que se tem hoje é a necessidade de concretizar, a necessidade de dar densidade normativa, não só aos princípios e valores constitucionais, mas também às cláusulas gerais infraconstitucionais, desapegando-se de critérios individuais ou de critérios subjetivos. O que há, portanto, é uma dificuldade real no sentido de se estabelecer um conteúdo uniforme que proteja a segurança jurídica para o intérprete, no caso concreto, estipular a norma aplicável a partir de princípios e valores. Esta objeção, portanto, é uma objeção que não se refere à aplicação direta, propriamente, das normas constitucionais, mas se refere a uma técnica legislativa atual. Se nós considerarmos que a Constituição é o diploma normativo que tem os seus valores e princípios mais analíticos e explicitamente expostos, nós verificaremos que a utilização direta da Constituição evita o subjetivismo exagerado do magistrado, evita a discricionariedade exagerada do intérprete, que pudesse, apartado do texto constitucional, definir o que ele considera que seja solidariedade, o que ele considera que seja igualdade, o que ele considera que seja dignidade da pessoa humana. Vale dizer, o fato de tais valores e princípios estarem albergados pela Constituição da República oferece segurança jurídica na aplicação das cláusulas gerais, porque tende a uniformizar os critérios interpretativos, evitando o subjetivismo, o individualismo, que, de outra maneira, acabaria sendo propiciado se nós, abandonando o texto constitucional, pudéssemos atribuir ao magistrado o papel dele próprio, lendo o Código Civil e as leis especiais, definir esses estándares de conduta cada dia mais indispensáveis e úteis na fixação de padrões de comportamento diante das novas situações de conflito próprias da sociedade contemporânea.
A terceira objeção, acerca da estabilidade das normas do direito civil em face da instabilidade das normas constitucionais, é uma objeção típica dos séculos XVIII e XIX, em que as constituições não eram rígidas e que, de outra maneira, o direito civil se confundia com o direito romano. Nos dias de hoje, ao contrário, estabilidade política nós temos no texto constitucional exatamente pelo processo legislativo das reformas constitucionais ser um processo mais complexo e que exige quórum qualificado, ao contrário das leis infraconstitucionais, que muitas vezes, até mercê de um uso indiscriminado de medidas provisórias, permitem alteração do Código Civil e de diplomas indispensáveis à atividade privada. Portanto, não é verdade que a aplicação direta das normas constitucionais sujeitaria o direito civil a uma instabilidade política. Uma coisa é a instabilidade, eventualmente, eleitoral, que dentro da pluralidade democrática pode ocorrer. Outra, muito diversa, é a manutenção de fundamentos e objetivos da República. A maior parte deles incluídos como cláusulas pétreas da Constituição, de maneira a assegurar a sua verdadeira imutabilidade como compromisso histórico da sociedade brasileira. E, finalmente, a quarta objeção, aquela que se refere ao fato de que o exame do merecimento de tutela da atividade privada lícita, para além daquilo que foi definido pelo legislador ordinário como certo e errado, exageraria o controle das atividades privadas de tal maneira que se reduziria os espaços de liberdade que tanto prezamos. Ora, esta também é uma objeção inteiramente desprovida de razão, se nós imaginarmos que, no fundo, a não intervenção nos espaços de liberdade privada, como proclamou o voluntarismo e o individualismo, é uma forma, na verdade, de tutela do mais forte nas relações interindividuais. A não intervenção nos contratos de adesão significa, em última análise, consagrar práticas abusivas. A não intervenção nas relações de família, normalmente, acaba por prejudicar os mais fracos economicamente ou culturalmente nestas relações, em particular a mulher e os filhos. E assim por diante. É inevitável a interferência da ordem pública nas relações privadas, assim quis o Constituinte. E assim se dá tanto na proteção de valores existenciais, como se, por hipótese, nós definíssemos como o melhor para o país a não intervenção em relações de direito civil e direito privado. Vale dizer, a não intervenção é uma grande intervenção em favor de quem redige os contratos, em favor dos mais fortes, em favor daquele que dispõe de poderes privados para a normatização. Assim é, portanto, que a intervenção da ordem pública, com aplicação direta das normas constitucionais, autorizando o magistrado, o intérprete, a diretamente valorar as atividades, mesmo lícitas, repito, mesmo cláusulas válidas contratuais, à luz dos valores constitucionais, para se verificar se essa atuação privada promove os objetivos e fundamentos da República. Esta interferência do magistrado é bem-vinda, é indispensável para que efetivamente os princípios e valores consagrados pela sociedade brasileira no texto constitucional sejam preservados e tutelados. Em linhas gerais, estas são os postulados com os quais eu gostaria de provocar a nossa reflexão neste curso que agora iniciamos. Vale dizer, estabelecer parâmetros que sejam, a um só tempo, compatíveis com a Constituição
Porque, revelando o compromisso histórico da sociedade brasileira, e a um só tempo, que preserve a segurança jurídica. Segurança jurídica que, ao contrário do que se pensava no passado, não é preservada com a técnica regulamentar. Não é preservada com a importância exasperada que durante muito tempo se deu a um Código Civil, mas segurança jurídica que é tutelada e preservada na medida em que se tutele e preserve os valores indispensáveis à sociedade. Na medida em que se preserve, que se prestigie as relações existenciais, os valores sociais, a dignidade da pessoa humana. Tais são os postulados axiológicos pretendidos pelo Constituinte. E tais são, portanto, os postulados que nós, intérpretes, deveremos, de alguma maneira, preservar através de uma nova dogmática, que tenha por objetivo, não o equilíbrio das relações patrimoniais, não a tutela do patrimônio, porque esta é protegida indiscutivelmente por um conjunto de mecanismos já conhecidos no âmbito contratual, no âmbito da propriedade, no âmbito da livre iniciativa, mas, sobretudo, que se consiga proteger, através da utilização dos mecanismos das relações patrimoniais, a pessoa humana, conseguindo-se assim projetar o que o Constituinte pretendeu no sentido de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Professor, eu agradeço, em nome das coordenadoras do curso de atualização à distância, Direito Civil Constitucional, professoras Wilba Maia Bernardes e Liana Portilho Matos, a sua presença, proferindo essa aula inaugural sobre normas constitucionais e direito civil. Muito obrigada. Eu agradeço.